Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Espero que vocês estejam felizes, espero que vocês estejam bem e vamos começar. Hoje, nossa aula de matemática, nossa turma G3. Vamos estudar um pouquinho, ficar um pouquinho mais inteligente a cada dia. Você já nos conhece, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Lara, eu sou professora de português. Hoje, pessoal, nós vamos resolver alguns problemas usando área. Para a gente, nós vamos aí usar hoje uma folha sulfite, ou pode ser uma folha de caderno mesmo, uma régua e uma tesoura, ok? Além, é claro, do lápis ali que a gente vai usar também. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, hoje, para o nosso Mindfulness, nós vamos alongar um pouco, mas alongar ao som de uma música bem interessante, bem especial aí, ok? Não é ao som de qualquer música. Então, vamos ver aqui. One, two, one. Musiquinha do Natal aí, pessoal. Um clima de Natal. Hoje tá tudo meio natalino. Calma, tudo meio gente, natalino. apenas 14 de dezembro. Não, mas é porque essa é a última semana da gente. Eu já tô comemorando o Natal antes. Deixa eu baixar o volume. Pessoal, cruza os dedos assim, ó, e manda o braço lá pra cima. Bem esticado. Fica Aí tu me ferrar, né, professor? Meu ombro tá queimado. Não entendi? Aí tu me ferra, né? O meu ombro tá queimado. Ah, dá os seus pulos aí, cara. Olha aí, ó. Isso. Isso aí, cara. Muito bem. Pode baixar. Aí. Vamos dar uma puxadinha aqui, ó, o braço pra cá. Sente dar uma esticada. Puxa o outro. Ok? Pessoal, aqui, ó, pro lado assim, ó, pra sentir esticado esse lado assim. Isso aí, joga. Isso aí, Caio. Muito bem. Joga pro outro aqui, ó. Sente daquela esticada. Isso aí. Agora, ó, vai doer o ombro aí, Caio. Puxar pra trás aqui, ó. Puxa o outro. Isso aí. Já que acabou a música, só para finalizar então, pessoal, a gente vai dar uma alongada no pescoço aí. Faz o sinal do sim. Isso aí. O sinal do não. Sinal do talvez. Ó, talvez. Isso aí. Agora a gente, sem fechar os olhos, pessoal, a gente vai rodar a cabeça para a esquerda. Parou, para a direita agora. Isso aí. Fechou. Ninguém tonto aí, né? Tudo bem. Ok. Então vamos lá. Pessoal, o nosso último conteúdo, nós vimos algumas fórmulas ali de algumas figuras planas, né? Nós de umas figuras mais conhecidas, né? O quadrado, retângulo, triângulo e o círculo, que era mais complicadinho ali. A gente viu o trapézio também, como que era a área do trapézio. E hoje,
nós vamos começar a resolver problemas com área, porque a gente vai resolver problemas com área hoje. Hoje a gente vai ver como que a gente usa esses problemas com área. E daí, na quinta-feira, nós vamos explorar mais os problemas com área, a misturar coisas, né? A princípio, hoje a gente só vai falar sobre área, e daí, na próxima semana, na quinta-feira, nós vamos explorar os conhecimentos que a gente adquiriu com área, com perímetro e tudo mais, com outras coisas. Então, a gente vai usar a área trabalhando ali com frações, que é o que a gente está aprendendo também, com divisão e tudo mais. A gente vai tentar usar esses artifícios aí. Mas hoje a gente só vai aprender a usar a área, os problemas simples com área. Bom, só para a gente retomar um pouco, pessoal, a gente viu aí a área do quadrado, onde todos os lados, né? Aqui no caso tem A, mas a gente pode A ou L, tanto faz, lado, né? Onde a gente faz lado vezes lado. Como os lados são iguais, a gente tem aí A ou L ao quadrado, lado ao quadrado, ok? O retângulo também, só que em vez do A, a gente usa o H, né? A gente usa aí a base vezes a altura. Aqui tá A e B, né? Mas nós geralmente usamos aí, deixa eu até mostrar aqui. Geralmente o B é aqui embaixo, né? E aqui é um H, né? De altura. Daí a gente tem aqui base vezes altura. Para ficar parecido com o que a gente sempre faz, né? E aqui a gente usa geralmente o L, né? L de lado. Então, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Ok? Nós vimos também a área do triângulo, né? Onde é base vezes altura dividido por 2, né? De qualquer triângulo, a gente pode usar essa área. O paralelogramo, nós temos que é igual ao retângulo, ok? A diferença só é que ele é deitado, né? Ele é deitadinho para o lado assim, o paralelogramo, mas base vezes altura também, ok? É só saber a altura e multiplicar pela base. O trapézio, nós vimos que é a base maior, que é a de baixo, mais a base menor, que é a de cima, vezes a altura, dividido por 2. E o círculo, nós vimos aí que era π vezes o r ao quadrado, onde r é o raio do círculo, π é aproximadamente 3,1416, e nós temos aí o perímetro, que é 2πr. Nós tínhamos visto isso lá quando estávamos estudando perímetro, ok? Então, temos aí essa recordação aí de algumas coisas que a gente viu. A única coisa que a gente não tinha visto era o paralelogramo, mas ele é igual ao retângulo, ok? Base vezes altura igual ao retângulo. Então, é tranquilo. Bom, vamos começar vendo duas figuras diferentes aí, pessoal. A área do losango e a área... Poxa, essa aqui não é diferente, né? É um triângulo. Mas isso aqui é um triângulo equilátero. Alguém lembra aí o que é um triângulo equilátero, pessoal? Qual que é a... É um triângulo de todos lados iguais. Boa, Joana, isso mesmo. O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, ok? Então, quando a gente falou lá que todo triângulo, toda a área de triângulo, né, ele pode ser calculado pela forma base vezes altura dividido por 2. Todo triângulo pode ser feito dessa maneira aqui, né, o cálculo. Porém, como o triângulo equilátero é um triângulo especial, todos os lados dele têm a medida igual, nós podemos calcular a área desse triângulo usando o tamanho dos seus lados, ao invés de usar a base e a altura. Porque às vezes a gente pode não saber a altura, né? Mas sabe os lados. Então a gente pode usar uma fórmula também. Então, olha aqui, ó. Nós temos aí que a base aqui, ó, todos os lados são L. Então a base do nosso triângulo também é L, ok? Seria o lado aí deles. Vezes a altura, dividido por 2. Só que se a gente fizer uma artimanha matemática, nós chegamos a usar somente o L aqui, ó. Então, a área do triângulo equilátero, pessoal, essa área só vale para o triângulo equilátero, nós podemos fazer L ao quadrado, que seria L vezes L,
multiplicado por essa fraçãozinha aqui, ó. Essa fração cujo número de cima, ou seja, o numerador é raiz de 3, e o número de baixo, o denominador, é 4, ok? Então, nós temos essa fraçãozinha aqui multiplicado pelo L duas vezes, ok? Pelos lados duas vezes. Então, vamos supor aí... Na verdade, a gente vai dar um exemplo já disso. E o losango, pessoal, o losango lá, lembra do que é um quadrado, achatado ou algo desse tipo? Geralmente, a gente não calcula através dos lados dele, e sim das diagonais. Então, se a gente souber o tamanho das diagonais, nós conseguimos calcular a área do losango. De que maneira? Multiplicando a diagonal maior vezes a outra diagonal, que geralmente é a diagonal menor, e dividir por 2. E a gente chega daí na área do losango, ok? Eu queria mostrar essas duas figuras diferentes aqui para vocês, porque embora não sejam figuras tradicionais, assim que a gente está acostumado, pode ser que ocorra de algum momento você vê-las e ter que calculá-las. Então, é bom aí para vocês lembrarem ou anotarem a fórmula de cálculo de área dessas duas figuras aí. E, né, no caso, principalmente do caso do triângulo equilátero, ele às vezes facilita mais a nossa vida aí. Bom, dando continuidade aí, nós vamos aí tentar calcular o nosso triângulo de duas formas, de duas maneiras diferentes. Então, nós temos aí um triângulo equilátero, onde todos os lados dele valem 3, ok? Então, a gente sabe que ele é um triângulo equilátero, porque todos os lados valem 3, ok? E aqui eu também fiz questão de colocar a altura desse nosso triângulo equilátero aqui, que é aproximadamente 2,6, ok? Essa seria a altura desse nosso triângulo equilátero aqui. É só para a gente entender que a gente pode calcular das duas maneiras. Então, nós temos aí a maneira que a gente acabou de ver ali, de calcular o nosso triângulo equilátero, e nós temos a maneira aí tradicional de calcular qualquer triângulo, ok? Então, a gente pode... Esse trem aí, professor? Oi? Esse L aqui, esse daqui é um L ou um J? É para ser um L. L ao quadrado, ou seja, L vezes L. Ok? Se a gente tirar esse ao quadrado aqui, eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai usar isso aí. Então, eu gostaria que vocês, como vocês já estão acostumados, já viram isso aqui, eu queria que vocês tentassem calcular a área do nosso triângulo usando essa fórmula aqui que eu acabei de colocar aí. Vamos ver se vocês chegam no mesmo resultado que eu. Então, a área do nosso triângulo, só para ajudar vocês, aí é base. A nossa base aqui, a gente é 3, né? Que todos os lados são 3, então a base também é 3. E a nossa altura aqui é o 2,6. E isso tudo aqui é dividido por 2. Digam para mim aí qual que é a área desse nosso triângulo aí. Alguém consegue fazer? Então, calma. A base dele é o 3, certo? Isso. A base é o 3, ó, aqui, ó, a base dele aqui. A altura é 3 também, né? Não, a altura não. A altura é esse aqui, ó. Ah, não. Ah, beleza. Por que a altura não é 3? A gente vai multiplicar. Não, eu estou confundindo, né? Ah, tudo bem. Aí a gente vai multiplicar aqui, no caso, as pontinhas aqui de multiplicação. Eu sempre esqueço o que é, né? O pontinho é a multiplicação. Beleza. Eu acho que vai ficar 6 vezes 18. 6 Não, vezes? 6,18. Ok, mas você esqueceu de dividir por 2, ó. Depois que multiplica 3 vezes 2,6... Sim, aí depois de coisar vai ficar 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar 9. Vai ficar 3,9 a área. Muito bem. Exatamente, 3,9. Muito bom, Mariana. Parabéns. Agora, vamos calcular o outro método aqui, né? Vamos ver se dá certo também. Porque, teoricamente, tem que dar o mesmo resultado. Só que é uma outra maneira de fazer. A área do nosso triângulo é L, que é os lados, né? Que é 3 ao quadrado.
já vou colocar aqui, 3 ao quadrado é 9. Vezes 1,7. Eu tinha colocado 1, dividido por 4. Ok? Então, ó, 9 vezes 1,7 dá 15,3. Isso tem que ser dividido por 4. Cadê o dividido? Ó, vai dar aproximadamente 3,8 e alguma coisa aqui, ok? Bom, e aqui tinha dado, lembra? Tinha dado 3,9, né? A nossa área. Então, os resultados foram próximos, não foram exatamente iguais. Eles só não foram iguais, pessoal, por causa dessa raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3 não é um número exato. E daí ele acaba complicando. Ele acaba dificultando a nossa vida aí. Mas, de qualquer forma, a gente chegou em resultados bem próximos, ok? Só para vocês ficar mais fácil aí, ó. 3 ao quadrado vezes 1,7 dividido por 4, aproximadamente 3,9, né? E nós temos aqui que 3, a base vezes a altura, 3 vezes 2,6 dividido por 2, também dá 3,9. Então, essas duas fórmulas, elas conseguem calcular o triângulo equilátero. A diferença é que a área de qualquer triângulo é somente essa fórmula aqui que faz. Essa fórmula aqui é só no caso do triângulo equilátero, tá? Muito importante aí que vocês saibam dessa forma, mas se vocês souberem só dessa, ela já dá conta do recado, ok? Vocês já conseguem resolver vários problemas aí. Bom, dando continuidade aí, e existe uma outra fórmula de calcular esse mesmo triângulo, pessoal. E essa outra fórmula, ela nos leva a entender a soma das áreas, ok? Ela nos leva a entender que dá para somar áreas. De que maneira? Percebam aí, pessoal, que a gente tem essa divisão aqui no meio, e quando a gente tem essa divisão, né, que aqui ela está mostrando a altura do nosso triângulo, mas essa divisão ela também mostra a metade da nossa base aí. Se a nossa base é 3, a metade da nossa base seria 1,5. Ou, para quem aí está estudando frações, seria 3 meios, né? A fração que representa o 1,5 seria o 3 meios. O que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área somente desse triângulo aqui, ó. Certo? Somente dessa parte desse triângulo vermelho aqui, ó. Se eu souber quanto que vale a área desse triângulo, eu sei quanto que vale a área do outro triângulo também, porque eles são iguais. Né? Ele está cortado exatamente aqui no meio. Então, se eu souber a área desse triângulo, basta que eu multiplique por 2, que daí eu sei a área do triângulo inteiro. Então, é dessa maneira que a gente vai usar a área para calcular um triângulo também. A gente pode dividir esse triângulo em 2. Na verdade, a gente pode dividir qualquer figura em quantas partes a gente quiser, né? Fracionar ela, e daí a gente somar depois todas elas, a gente consegue ter a ideia da área, porque a gente pode somar áreas. Então, olha lá, ó. 1,5, que é a base desse nosso novo triângulo, vezes 2,6, que é a altura, né? Base vezes altura dividido por 2. E é assim que calcula a área desse nosso triângulo. A área desse nosso triângulo pequeno aqui, desse triângulo vermelho que eu desenhei aqui, ó, é 1,95. Então, essa área calculada é a do triângulo retângulo que desenhamos. Esse triângulo é metade do triângulo original, como eu mostrei para vocês aqui. Ou seja, se multiplicarmos por 2, teremos a área total. Então, ó, AT, de área total, é igual a 1,95 vezes 2. E isso dá exatamente 3,9, como a gente já sabia. A gente já tinha visto que essa é a área do nosso triângulo. O que a gente fez só foi somar as duas áreas aqui, as áreas de 2 triângulos. A gente somou e chegamos ao mesmo resultado. Isso aí, pessoal, é só para mostrar para vocês que é possível somar áreas, ok? Então, ó, nós usamos áreas
a pergunta ali que está em cima, como que a gente pode usar áreas no dia a dia? Eu vou dar alguns exemplos para vocês e depois eu quero que vocês me digam como que a gente poderia usar áreas no dia a dia. A gente acabou de ver que a gente pode somar áreas. Essa soma de áreas nos dá várias aplicações. Por exemplo, somar a área de cômodos de uma casa. Vamos supor, a minha casa aqui, ela tem 3 cômodos. Ela tem o meu quarto, o banheiro e a minha sala-cozinha. Ok? Para eu calcular a área de toda a minha casa é muito ruim, muito chato. Mas o que eu posso fazer é calcular a área do banheiro, calcular a área do quarto e calcular a área da cozinha e somar as 3. A área da cozinha, mais a área do banheiro, mais a área do quarto. E daí, assim, eu sei qual que é a área total da minha casa. Eu também consigo descobrir a área de figuras mais complexas a partir de figuras mais fáceis, que é o nosso exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho um L aqui, ó, e não existe uma fórmula para calcular a área desse L. Mas se eu dividir ele em 2 figuras, olha, se eu dividir ele numa figura quadrada e num retângulo, eu consigo fazer a área desse retângulo e fazer a área desse quadrado e somar, e depois eu descubro qual é a área total. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam aí, pessoal, é descobrir a área total aí. Ok? A área total do nosso L aqui. Para isso, você vai precisar descobrir a área do retângulo, a área do quadrado e somar os dois, ok? Então, 5 minutinhos aí para vocês tentarem fazer aí, pessoal. Professor, aqui Oi. aqui a altura já está calculada, não é? Sim, aqui, ó, se você olhar só tá. se você olhar só para a base aqui, já tem 12 aqui, né? 12 centímetros, só para o retângulo aqui. E daí a altura 4 do retângulo, né? E do quadrado Entendi. também. Do quadrado, todos os lados aqui é 5 centímetros, ó. Tá? Beleza. A gente pegou essa L aqui, né? A gente só fez essa linha aqui, ó. E a gente dividiu em 2 figuras daí. Para quem quiser lembrar lá, a área do retângulo é base vezes altura. E a área do quadrado é lado vezes lado. Ok? Professor, Oi, Camila. aquela parte ali de dentro também vale? Na parte do 5? Ah, sim, aqui também é 5. Aham, aqui também é 5. E aqui também é 5. Que a gente fez essa divisãozinha aqui, né? Então, o que é aqui, ó, como o quadrado é paralelo, o valor que é aqui dentro também. O valor que é aqui em cima também é aqui embaixo. Dá 63? Hã? Dá 63? Eu acho que dá 73. 63? Vamos ver, eu não sei. 73, isso. 73. Então, vamos ver. Eu confundi. 73 ou 73? Ok, vamos calcular aí. Não, a área do quadrado. eu coloquei 73. É que na conta tem um 10 adicional. Eu esqueci de colocar esse 10 adicional. Entendi. Na hora que a Baiana falou, eu lembrei desse 10. Boa. Então, vamos fazer a área do quadrado primeiro, pessoal. A área do quadrado é 5 vezes 5, ok? 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5, pessoal? 25. 25. Isso aí. Então, a área do quadrado é 25. E a área do retângulo é base vezes altura. A base, geralmente, é o lado maior, então é 12. A altura, geralmente, é o lado menor, 4. Dá Então, 58. 12 vezes 4. Vamos ver. 12 48, né? 48? vezes 4. Eu não sei. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. Aí, eu tô falando, eu tô doido hoje. Tá doido. A minha também deu 48. Eu falei 58. A gente precisa descobrir a área total. A área total é somar essas duas áreas, né? Somar a área do retângulo mais a área do quadrado. Então, a área total vai ser 48, que é a área do retângulo, mais 25,
que é a área do quadrado. 48 mais 25, deixa eu fazer a conta aqui, que o professor está ruim de cálculo hoje, gente. Aqui dá... Dá 60. Não, pera. 63. Dá 73. 70. Ah, tá. 73, muito bem. Então, 73, eu coloquei 76. 73. Então, a área total dessa minha figura aqui, ó, é 73. Percebo, então, pessoal, que a gente consegue pegar figuras complexas, não tem uma fórmula exata para a gente calcular esse L aqui, mas se eu conseguir dividir essa minha figura complexa em partes fáceis, em partes que eu conheço, eu consigo daí, então, calcular a minha figura. Professor. Calcular a área da minha figura, ok? Vamos continuar vendo aqui. Então, pode falar, Caio. Nossa senhora, minha dicção hoje está ruim. Ou seja, minha cabeça hoje também está ruim. Mas basicamente, professor, eu consegui fazer essa área de cabeça. Boa, parabéns. Então, a gente também pode encapar coisas, envelopar coisas. Se a gente precisar, né, embrulhar alguma coisa, nós podemos aí também ter que usar a área para a gente saber como que seria, quanto de papel, quanto de folha a gente precisaria para encapar alguma coisa. A gente precisaria usar um cálculo de área. Construção em terrenos, né? A pessoa para saber quanto de área, quanto de espaço ela tem dentro do terreno que ela quer construir. Colocação de cerâmica, o pedreiro precisa colocar cerâmicas na casa, ele precisa saber quantas cerâmicas vão. Para ele saber quantas cerâmicas vão ir, ele precisa calcular a área, para ele saber quantas cerâmicas ele vai ser necessário comprar. É assim que, quando um pedreiro vai fazer um orçamento de uma casa, ele precisa colocar, ele precisa fazer uma parte, geralmente ele tem que calcular a área para ele cobrar um preço pela área, ou pela área que ele vai colocar a cerâmica ou algo assim. Então, são algumas aplicações aí. Eu queria que vocês falassem outras aplicações que vocês lembram, pessoal. Alguém lembra de alguma outra aplicação diária no dia a dia? Para ir na papelaria, quando você vai comprar uma folha de tamanhos. Boa, legal. Muito bom. Então, pessoal, se você de casa também ficou com alguma dúvida, espero que eu consiga sanar aí, ou os líderes aí sanem. Vamos dar uma pausa agora, pessoal. Se ninguém ficou com dúvida, vamos para o intervalo. Vamos dar um break rapidinho e logo a gente volta, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Estamos de volta aí, voltando aos nossos estudos. Vamos agora para o nosso momento de atividades, ok? E para esse momento, pessoal, a gente vai dividir a turma, ok? Então, pessoal, que é o Arthur, o Henrique Peixoto, o Caio, a Ellen e a Osana não vieram hoje, né? Mas elas também iriam ali para o símbolo de igualdade. Como que é essa atividade, pessoal? Deixa eu até mostrar para vocês. A atividade tem duas questões aí, pessoal, e vocês vão falar sobre o símbolo de igualdade. O que o símbolo de igualdade é, basicamente? Então, ó, na primeira questão, vocês têm aqui, ó, uma igualdade, olha lá, ó. Basicamente, vocês têm uma igualdade, porque vocês têm um símbolo de igual no meio e dois lados da igualdade, ok? Dois lados da igualdade. E daí vocês têm que me dizer o que acontece quando você faz alguma coisa ali dentro dela, ok? Dentro da atividade aqui, o que acontece, se dá certo, se está certa essa igualdade, se ela está certa ou não. Olha aqui, ó. Será que 16 mais 2 é igual a 12 mais 6? Será que dá o mesmo resultado? E daí ele fala aqui, ó, se a gente adicionar 4 em cada membro, ou seja, cada lado da igualdade, o que acontece? Continua igual, não continua? Basicamente, essas 4 primeiras questõezinhas aqui, A, B, C e D, é isso que é para vocês responderem. Depois, vocês têm que tornar
a igualdade verdadeira, ou seja, um lado da igualdade tem que dar o mesmo resultado do outro lado, ok? Para isso, vocês vão ter que completar os números aí. Fácil, fácil. Eu vou mandar vocês para outra sala. Esse arquivo que eu mandei aqui para vocês, ele é editável, então vocês podem responder nele. Mas vocês têm que fazer isso em conjunto, ok? Aquele grupo ali, ó, Arthur, Henrique Peixoto, Caio, que são casos que vieram hoje, vocês têm que fazer juntos, responder juntos aquelas perguntas, ou seja, conversar entre si para ver qual que seria a melhor resposta, qual que seria a resposta correta. Beleza? Entenderam a atividade, pessoal? Sim. E então o restante, né? Camila, Henrique Queiroz, Joana, João Sávio, Nicolas e Mariana. Você esqueceu do meu irmão. Isso, Nicolas e Mariana. Ficam aqui comigo, nós vamos ver frações equivalentes, Rapidex. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ok, para a gente que ficou aqui, pessoal, nós faremos essa listinha de exercícios aqui. Eu vou fazer umas explicações primeiro. Quem sabe aqui, pessoal, o que é fração equivalente? É quando as duas frações, quando são simplificadas, dão o mesmo valor. Então, Boa. elas significam a mesma coisa. Muito bom, exatamente isso, Mariana. Fração equivalente é quando elas são, elas podem ser simplificadas ou elas podem ser aumentadas, né? Reduzidas ou não, mas elas dão o mesmo valor. Por exemplo, essa fração aqui, ó, elas são equivalentes, elas não são iguais porque tem números diferentes aqui, mas elas representam o mesmo resultado. As duas têm como resultado 0,5. 1 dividido por 2 e 4 dividido por 8, o resultado é 0,5, ok? Então, elas representam o mesmo resultado. Graficamente, elas são diferentes. Isso aqui seria o gráfico do 4/8. Essa parte riscada são as 4 partes que vão em cima. E a quantidade de divisões aqui é a parte que vai embaixo. Então, 8. Então, 8 divisões e 4 partes pintadas. Ok? E essa parte aqui, ó, e o gráfico da 1/2, ele seria assim, ó. 2 partes, né? 2 divisões, né? Então, 2 divisões e uma única parte pintada. Embora os gráficos sejam diferentes, a área pintada é a mesma, pessoal. Percebam que a parte de cima e a parte do lado de cima aqui, ó, são os mesmos tamanhos de partes pintadas. Ou seja, graficamente elas também representam a mesma fração. Elas são, não a mesma fração, mas elas são equivalentes. Elas representam a mesma parte pintada, ok? Então, isso é uma fração que são equivalentes. O que mostra para a gente que é equivalente são as maneiras de uma se transformar na outra, como a Mariana falou. Por exemplo, 1, para se transformar em 4, basta que a gente multiplique por 4. Ó, 1 vezes 4 dá 4. Se eu multipliquei por 4 em cima, eu tenho que multiplicar por 4 embaixo também. Então, vezes 4, ó, 2 vezes 4 dá 8. Então, ó, eu consegui transformar essa minha primeira fração aqui, 1/2, na minha fração 4/8, de maneira que multipliquei por 4 em cima e embaixo. A gente consegue fazer a volta também, pessoal. Ou seja, eu dividir por 4, ó, 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu consigo fazer a volta também. Isso me representa frações equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo resultado. No gráfico, elas têm as mesmas partes pintadas e representam as mesmas partes pintadas. E na questão aqui numérica aqui, nós conseguimos transformar uma na outra, dependendo do número que a gente multiplica ou divide. Beleza?
Então, resumi para vocês aí do que é fração equivalente e fração e redução ou aumentar frações. Dito isso, pessoal, vamos tentar resolver essa primeira questãozinha aqui, ó. Determine qual das opções abaixo não é equivalente a 11/12avos, ok? Então, qual questão aí vocês acham que não é equivalente? 22. 22 sobre 24? A letra A, você diz? Não, não é não, porque se você multiplicar por 2, o 11 vira 22 e o 12 vira 24. Isso mesmo. Se nós multiplicarmos, olha lá, ó, por 2 em cima, nós ficamos com 22. Se eu multipliquei em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Por 2, né? Pelo mesmo número. Então, vezes 2, olha lá, dá 24. Então, é equivalente. Uma é equivalente à outra. As duas são iguais. Então, não é. Vai testando. Essa é a maneira de testar. De a gente ver. Ou vai reduzindo. Pega uma fração e reduz ela até o máximo que você conseguir. Então, essa aqui é... O mais possível é o 440. A letra A é equivalente. Vamos ver. 440... Uai, a B não é não. Porque não dá para dividir por 2. Não dá para dividir por 2. E nem por 3, porque o denominador tá diferente. Um é ímpar, o outro é par. Ó, mas dá para a gente fazer uma coisa, ó. 121 dividido por 11 dá 11. Agora, a gente tem que testar o de baixo, né? 132 dividido por 11. Será que dá certo? Tentem aí para ver. Eu acho que vai dar 440. 440? Só tô chutando. Viu que deu, João? É equivalente, sim, é equivalente. Exatamente. Então, ó, 121 sobre 122 é equivalente a 11 sobre 12. Por quê? Se eu dividir por 11 em cima e embaixo, ela se torna outra. Da mesma forma que se eu multiplicar 11 vezes 11 vai dar 121 e 12 vezes 11 também dá 132. Entendeu? É que eu costumo pensar nos menores divisores primeiro. Vou fazer diferente. Eu acho que é a letra C, viu? É o normal. O normal é a gente pensar nos divisores. Eu só chutei. Primeiro, né? Então vamos tentar de letra... Ó, a gente já sabe, pessoal. Eu acho que é a letra C. Que essa aqui é equivalente e a gente sabe que essa aqui é equivalente também. Vocês estão achando que é a letra C. Vamos tentar fazer aqui o que o Nicolas falou. 440 sobre 480. Para a gente ver se é essa aí mesmo. Para a gente tirar a dúvida, né? 440 sobre 480. Ok? Vamos tentar dividir. Vou começar dividindo por números altos aí, né? Vou começar a dividir por 11 mesmo. Só que isso aqui eu não sei decor, não. Tem que fazer na mão aqui. 440 dividido por 11. 11 vezes 4 dá 44. 0 abaixo 0. 11 vezes 0. Beleza, 40. Então, aqui deu. 40. Agora, o 180. A gente vai fazer o 480 dividido por 11. Né? A gente tem que fazer essa divisão aqui embaixo também. Não só em cima, né? Então, vamos ver. 480 dividido por 11. 11, como eu disse, né? 11 vezes 4 dá 44. Aqui sobra 4, aqui 0, 0.
Mas eu acho que essa divisão dá um monte de número quebrado. Vai dar número quebrado mesmo. 11. Vai dar, tipo, 43,775, 775, 775, 775. Fazer aqui Aí fica 11, né? repetindo e aí fica tudo. Que daria 33. Aqui sobraria 7. E daí a gente teria que colocar vírgula aqui e ficaria infinito. Então, ó, de fato, uma delas que não é equivalente é, de fato, 440 sobre 480. O Nicolas acertou e essa... Eu chutei. Chutou Foi e acertou. intuição. Foi intuição. Matemática não é intuição, não. Raciocínio racional. Então, vamos testar. Então, a gente já sabe que a resposta é essa, pessoal. A resposta é essa aqui, tá? Mas vamos testar a C que vocês tinham falado. 164, 180. Bom, a nossa palpite é sempre dividir por 11, porque se ela for divisível por 11, ela pelo menos na metade, ela é fração dessa aqui, né? Então, a gente vai dividir sempre por 11 aí, na medida do possível. 164 dividido por 11, 11 vezes 1 dá 11. Mas vai dar número quebrado também. Sobra 5, baixa 4. 11 vezes 5 dá 55. Então, 11 vezes 4 aqui vai dar número quebrado também. Aqui sobra 10. Pois é, daí aqui também fica com vírgula. Então, essa aqui também não é. Então, ó, determine qual das opções abaixo não é equivalente. A letra C não é equivalente e a letra E não é equivalente também. A letra A é equivalente, a letra B é equivalente. A gente só faltou ver a D, né? A D a gente não viu ser equivalente. 220, mas eu acredito que seja. 240. Porque ela é um múltiplo dessa primeira aqui, né? Ó, é como se a gente multiplicasse por 10, né? Se a primeira é e essa aqui é um múltiplo dela, então ela é também, né? Mas, ó, se a gente dividir aqui por 11, né? Nós vamos ter 220 dividido por 11, vai dar... Deixa eu fazer o cálculo rapidinho aqui. Dividido por 11, dá 20. E 240 dividido por 11 não deu certo. Mas, na verdade, ela é divisível por 10, né? A gente pode dividir ela por 10 aqui. E depois dividir por 11, que no caso vai dar aqui, né? É verdade. Então, pessoal, ela, na verdade, ela é uma divisão, ela é equivalente a isso aqui, ó. Ok? Isso aqui vezes 2, isso aqui vezes 2. A nossa fração original vezes 2 dá isso aqui. E daí, se a gente fazer vezes 10, dá isso aqui. Ok? Letra C e letra E não são divisões aí exatas aí. Ok? Na verdade, pensando bem, se a gente pegar e multiplicar essa aqui por 2, a gente chega nesse resultado aqui, ó. 440 sobre 480. Então, ela também é múltiplo. Ela também é equivalente a 11 sobre 12. A única que não seria, então, seria essa mesmo. 164 sobre 180. Eu falei, eu disse, acertei. Muito bom. Porque ela pode ser um múltiplo de uma outra, né? Então, por isso que a gente se confundiu. A gente só dividiu por 11 e não deu certo. Mas elas eram divisíveis por outros números também, né? Porque não é valor determinante. Isso aí. Vamos lá. Então, chegamos aí a uma conclusão interessante. A letra C aqui era correta. Vamos ver a próxima questão. Pessoal, a próxima questão é a seguinte, ó. Isso aqui é fácil, ó. É só olhar no gráfico. Determine qual das imagens abaixo não representa uma fração
equivalente a 2/8. A minha dica para vocês é colocar a fração de cada uma delas e daí comparar as frações. Ok? Não, mas é fácil, só você olhar o desenho, porque tá em desenho. Qual gráfico está mais diferente, né? Letra E, né? Dá um tempo. Vamos ver se outras pessoas sabem. Alguém sabe responder essa aí, pessoal? É de elefanta. É de elefanta, muito bem. Vamos ver aí como que vocês chegaram a essa conclusão. Não, eu quis falar por brincadeira, entendeu? Por zoar mesmo. Tudo bem. Então, aqui nós temos 4 divisões. Então, o número que vai embaixo é 4. E nós temos uma área pintada, 1/4. Ok? Aqui, nós temos 8 divisões. É 2/8, é o mesmo do negócio. E 2 partes pintadas. Então, é o mesmo daquele ali. Aqui, nós temos 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos 16 partes pintadas. 16 divisões, perdão. E 4 partes pintadas. Aqui, gente, nós temos um pouquinho diferente. Não mostrando aqui, quantas partes pintadas, mas ela parece muito com a letra A. Só não está mostrando as divisões, né? Então, aqui também é 1/4. E aqui, pessoal, nós temos um problema, porque ela tem um pouquinho mais de 1/4. Ok? Ela está dividida em mais pedaços aqui, É como ela se estivesse dividida. Cada partezinha aí estivesse dividida em 3 pedaços, Então, na verdade, essa é uma fração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso? 1, 2, 3, 26, tá certo. Então, são 12 divisões. Eu tive que mexer ali para a gente conseguir entender, né? Aí são 4 em cima. São 12 divisões, 1, 2, 3, 4. 4 partes divididas, ok? 4 partes pintadas. Então, essas frações aqui, essa fração aqui, ela pode ser reduzida de que maneira? Se eu dividir por 4 em cima e embaixo, vamos lá, dividir por 4 em cima e embaixo, Vai dar ficar 1, quanto? e aqui vai ficar 3, dá 1/3. 1/3 não é equivalente a 2/8, ok? Então, 1/3 não é equivalente a 2/8. Por isso, não dá certo. 1/4, se eu pegar 1/4, multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu fico, 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Olha lá, mesma fração, é equivalente. Ok? Se eu pegar o 4 sobre 16, 4 sobre 16, e dividir em cima e embaixo por 2, nós ficamos, 4 dividido por 2 dá 2, 16 dividido por 2 dá 8. Olha lá, 2/8, são frações equivalentes. E 2/8 já é o do próprio 2/8, então, obviamente, é equivalente. E 1/4 a gente já viu, é equivalente. Basta a gente multiplicar por 2 em cima e embaixo, que a gente chega em 2/8. Então, todas aí são equivalentes, menos a letra E. Bom, por fim, pessoal, para a gente finalizar o nosso exercício aí, temos a questão 3, pessoal. E a questão 3 é a seguinte. Determinado condomínio trocou seu reservatório de água com capacidade para 15.000 litros por outro 2/3 maior. Qual é a capacidade do novo reservatório? Isso aí é um probleminha, pessoal, com fração. Eu vou explicar para vocês como faz e vocês chegam no resultado, ok? O condomínio trocou o reservatório de água. A capacidade antiga do reservatório de água era 15.000 litros, ok? Então, o reservatório antigo, ele tinha
15 mil litros. E eles trocaram por outro que é 2/3 maior. Ou seja, o reservatório novo é 2/3 maior. Ou seja, ele é 2/3, olha a fração aí, 2/3, vezes 15 mil, mais o 15 mil, porque ele é maior, ele tem essa quantidade maior, né? Então, ele já tem a quantidade que tinha o anterior, mais a quantidade de 2/3, ok? Então, a conta que você tem que fazer é essa. Dividir por 3, multiplicar por 2 e somar com o 15 mil. Que vocês vão chegar daí na capacidade do novo reservatório. E vocês estão usando fração justamente aqui, ó. 2/3 do antigo. Alguém chegou num resultado aí já, pessoal? Professor, Diga, Camila. eu tentei aqui colocar aqui, fazer, só que não deu muito certo, não. A conta deu errado. Deu errado? O que aconteceu de errado? Professor, deu 45 mil. 45 mil? Sim, 45 mil litros. Entendi. Não é 45 mil litros, mas talvez alguma parte que você esqueceu de dividir. Será que não? Peraí, eu vou tentar fazer de novo aqui. Só para você perceber aqui, ó. Multiplicar o 15 mil por 2/3 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e dividir por 3. Ok? Então, você pode multiplicar o 15 mil, ó. 15 mil. Você vai multiplicar por 2, ok? E 15 mil multiplicado por 2 é só multiplicar essa parte de cima aqui da frente, né? 15 por 2 é 30. E daí repete os zeros. 30 mil. Beleza. Só que agora eu tenho que dividir por 3. Faltou dividir por 3. Ah, então foi esqueci de dividir. E esqueceu de dividir por 3. Então, dividindo 30 mil por 3, vai dar 10 mil. Tá? Dividindo 30 mil por 3, vai dar 10 mil. Daí a gente vai fazer aqui, o reservatório novo vai ser 10 mil mais 15 mil. 10 mil mais 15 mil, 25 mil. Pode falar, Camila. Professor, agora que eu vi que eu fui fazer, aí eu fiz 15 mil multiplicado. Só que ao invés de colocar 2, outro número, eu coloquei 15 mil multiplicado por 3. E nisso deu 45 mil. Deu errado, né? Por 3. Mas a ideia ali era multiplicar por 2, dividir por 3, e daí a gente somava 15 mil. Por quê? Ó, vamos lá. O reservatório antigo valia 15 mil. Então, aqui, ó, o reservatório antigo era 15 mil. O novo, ele vale 2/3 maior, ou seja, ele vale o 15 mil mais o 2/3 de 15 mil. 2/3 de 15 mil é essa conta aqui, 2/3, que é a fração, vezes o 15 mil. Quando a gente multiplica uma fração por um número qualquer, é como se a gente tivesse, ó, dividindo, multiplicando pelo de cima e dividindo pelo de baixo. Tá? Então, a gente vai multiplicar o de cima, que é 2, e dividir pelo de baixo, que é 3. Por isso que a gente chegou a 2 vezes 15, deu 30, e daí 30 dividido por 3, deu 10. Daí a gente só somou 10, mais 15 deu 25. Beleza? Beleza, agora eu entendi. Boa. Então, esse exercíciozinho aí era talvez um pouquinho mais complicado, mas era importante para a gente usar frações equivalentes. Então, pessoal, hoje nós fizemos alguns problemas com área, nós também vimos frações equivalentes com uma turma e o sinal de igualdade com a outra turma.
ok? Se você ficou com alguma dúvida, pessoal, não deixe de perguntar, não deixe de sempre levantar a mão. Vocês, às vezes, são meio tímidos na aula. Pessoal, o que a gente gosta é que vocês perguntem a respeito da aula, óbvio, mas que vocês tirem as dúvidas de vocês. Aí, pessoal de casa também que quiser, que precisar, tiver dúvidas, você pode mandar aí seu vídeo, sua foto, seu desenho, para nosso @alicerceedu, em qualquer uma das plataformas, e algum dos nossos líderes pode ajudar vocês, ok? Então, muito obrigado pela aula de hoje, pessoal, muito obrigado pela participação. Aguardamos vocês amanhã com mais uma aula de português e quinta-feira com uma aula bem especial de matemática. Tchau, Caio. Tchau. Tchau, tchau.